Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, a história da Igreja Católica. Comigo no estúdio da TVE está o padre Sandro Brandt, que é, diga-se de passagem, um dos maiores estudiosos desse assunto aqui no Paraná, com mestrado em História da Igreja. Padre Sandro, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, a oportunidade de falar de um assunto importante, especialmente nesse momento em que nós vivemos e que possa também ajudar a esclarecer algumas questões da nossa religião católica e também de todo o histórico do cristianismo nascente. É importante o que o senhor coloca agora, padre, porque na realidade durante séculos não existiram denominações cristãs, mas apenas uma única fonte de cristianismo. E essa fonte, ela nasce obviamente com Jesus, o Cristo, ou seja, um ungido em grego, né? E Jesus tinha 12 apóstolos. Um deles acaba se matando depois de traí-lo. Jesus morre e ressuscita, e pela ressurreição então acaba convencendo os outros 11 apóstolos que realmente ele estava dizendo a verdade. E esses 11 apóstolos conseguem um milagre, né? Transformar uma pequena seita judaica na maior religião do mundo. Sim. Só que isso não foi fácil, porque esses 11 apóstolos tiveram que enfrentar muita resistência no começo. Aliás, a hostilidade contra os cristãos nos primeiros séculos da religião católica foi algo simplesmente sangrento. O senhor poderia falar um pouquinho desses primórdios da igreja? Sim, sem dúvida. Bom, nós estamos falando justamente desse período do nascimento, disso que nós vamos nomear historicamente como cristianismo. Então, o cristianismo ele nasce de um ambiente, de uma matriz religiosa monoteísta, que é o judaísmo. Ela nasce nesse ambiente. Então, já no nascimento, o cristianismo é visto como um elemento herético dentro de uma religião. Portanto, ele já nasce, tem uma origem dentro de um ambiente que é hostil a essa mentalidade, a essa proposta do Cristo, Tanto vemos isso, um momentinho, tanto vemos isso que o próprio Cristo, enfrenta essa hostilidade e depois passa pela cruz, e que nós vemos na Sagrada Escritura, passa pela cruz e tem os seus seguidores que depois amedrontados se fecham até que pela Pentecostes se abrem a esse anúncio dessa boa nova que nós vamos nomear nos primeiros séculos como cristianismo. Então, apenas deixando claro, para os rabinos, ou seja, para os antigos sacerdotes judaicos, o cristianismo era, no começo, uma heresia judaica, era isso? Justamente. O cristianismo é visto dentro da religião judaica como uma apostasia, entre aspas, heresia da própria religião judaica, do próprio ambiente judaico. Então esta heresia deveria ser eliminada, aniquilada. Tanto que o processo, se nós formos analisar o processo da paixão de Jesus relatada pelos evangelhos, é um processo que tem um viés religioso, mas que passa à esfera política. Não entendo. Mas essa perseguição não acaba de cara. Pelo contrário, ela continua durante pelo menos uns 300 anos, porque só no século IV é que a religião cristã vai se transformar na religião oficial do Império Romano. Justamente. Então, essa gênese que nasce lá na Palestina, lá onde nós conhecemos, num povo semita, de uma religião monoteísta, então esta que sofria o poderio político romano do território romano, então ele passa esse cristianismo a ser propagado nas províncias, nos territórios romanos, e ele é visto como uma ameaça à ordem pública e, portanto, já nos primeiros séculos o próprio império passa a perseguir o cristianismo como uma ameaça à ordem pública. São 3 acusações que o Império Romano e vão justificar depois as perseguições, Primeira é a lesa majestatis, que era um dano ao soberano, que é o César, o imperador, porque o cristão não prestava culto ao imperador. Depois a lesa divinitatis, que era consequência porque desta não prestar culto ao imperador. Então não se prestava culto à tradição antiga dos romanos, à religião antiga dos antepassados. E com isso, no terceiro século, vem uma terceira acusação aos cristãos, que é de indolência.
Por quê? O cristão não almejava cargos públicos, não almejava status, não almejava e não cuidava da res pública, segundo Marco Aurélio, né, um dos perseguidores dos cristãos. Ele afirma: o cristianismo, o cristão a ele é aplicado a pena por causa do crime de indolência, porque eles não cuidam da coisa pública, da res pública, né, romana, não cuidavam das coisas públicas como deveria ser cuidado, como o cidadão romano cuidava, que era prestar culto ao imperador, prestar culto aos deuses antepassados, e com isso, era isso que mantinha Roma como a estrutura que era, né? Então, por isso, o cristianismo, do século I ao século IV, passa a ser visto como uma ameaça e, portanto, perseguido, né? E nós temos várias perseguições, tanto que na história nós estudamos as 10 grandes perseguições. Algumas chamadas grandes perseguições não passaram de perseguições locais, e outras, sim, a de Valentiniano e de Diocleciano, essas sim foram perseguições sangrentas e que foram numerosas, né? Então, mas quando no século IV o cristianismo passa de uma religião ilícita para uma religião lícita com Constantino, e depois com Teodósio no ano 380 a religião oficial do Império, então esta religião deixa de ser uma religião vista como uma ameaça, como ilícita, para uma religião que passa a ser oficial, e assim assume a estrutura do Império. Essa transformação é surpreendente, mas há quem diga que o cristianismo ele tinha padrões morais que interessavam aos imperadores romanos. E era uma religião que já se encontrava em pelo menos todo o território romano, mas que alcançava 10% dos romanos, dos cidadãos romanos da época. Então, pelo menos 10% dos cidadãos do Império já eram cristãos, no século IV, e essa religião se encontrava presente em quase todas as províncias. E os seus padrões morais acabaram interessando aos imperadores, além, obviamente, da conversão desses mesmos imperadores. Isso facilita e justifica o processo de transformação de uma religião ilícita numa religião oficial do Estado? Esse é um processo de transição bem interessante, porque nós vamos olhar vários fatores, né? Não só o fator religioso, mas como você colocou, tem o fator ético, moral, tem o fator econômico, porque banir os cristãos causaria um dano econômico para o Império. Então havia uma série de circunstâncias que levaram a estes cristãos a serem vistos com bons olhos. Outra coisa que nós temos que perceber também nesse processo de transição é que a corte romana, dentro da corte romana já existiam cristãos, e o comportamento, como você diz, destes cristãos que compunham a corte romana passa a ser de um respeito, né? Passa a ter um respeito frente às autoridades. E isso leva, então, esses fatores somados a outra realidade, que é a questão demográfica, né? Então, como o cristianismo se propagou e se organizou em pequenas comunidades, e essas comunidades, então, celebravam a sua fé, professavam a sua fé, davam testemunho daquilo que professavam, então levou a toda a estrutura romana, do Império Romano que estava em decadência, a assumir essa religião como a religião oficial. Então, tem o fator moral, fator ético, econômico, sem dúvida nenhuma, porque a economia movia aquela época, mas nós temos também este grande desafio que o cristianismo passa a ser a religião que agora então passa a ter uma atitude de ser, além de ser uma religião lícita, é a religião oficial. Padre Sandro Brantes, nós vamos agora para um breve intervalo e nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente, é um instante só.